coisa que você precisa fazer é ver se o seu tecido tem elasticidade, tá? Porque alguns não têm e não tem problema nenhum, mas a gente precisa ver se tem ou não. Ver para que direção tá a auréola, olha, que são essas franjinhas aqui do lado. Fica nas duas laterais do tecido. O meu tecido, ele já foi usado para cortar outra coisa, você vai ver que ele já tá cortado aqui, tá? Mas isso não impede a gente de cortar o short, não. Voltando à explicação sobre a elasticidade, ó, pode observar que ele estica deitado em relação à auréola, que são as laterais, ó. No sentido do pé, ele quase não esticou, mas ele estica deitado em comparação a essas franjinhas. Se você estiver fazendo do tamanho 40 em diante, você vai dobrar o tecido assim, olha, com essas franjinhas uma em cima da outra, bem retinho, bem juntinhas. Pode ser dobrado para cima ou para baixo, tá? Contanto que elas fiquem juntas. E você vai dobrar uma quantidade que caiba o molde, eu vou mostrar já já. Se você estiver cortando tamanho infantil, você vai dobrar só a quantidade suficiente para caber o molde, ó. Então, tá vendo esse pedaço aqui? Se isso aqui for suficiente para caber o molde aqui, né, infantil, ótimo, é essa quantidade que você vai dobrar. E se você estiver fazendo o tamanho adulto até o 38, você vai dobrar ele pro lado até a auréola chegar uma com a outra, né? No meu caso, como o tecido já tá cortado, tá vendo? Eu não tenho franjinhas no lado de cá para dobrar o tecido franjinha com franjinha, né? Ou seja, auréola com auréola, porque ele já foi cortado um pedaço ali. Por esse motivo, olha, o meu molde ele não cabe, tá vendo que ficou passando um pedaço ali? Ele não coube dessa forma. Mas ele só não coube porque eu já cortei outra coisa. No geral, se o seu tecido tem 150 de largura, que é uma medida aí quase que padrão, há algumas exceções, mas a maioria dos tecidos são nessa largura, você já conseguiria dobrar ele dessa forma, tá? E cortar. Ou seja, voltando aqui, olha, eu dobrei o tecido e vou colocar um molde aqui. Uma coisa importante, olha, que não é assim, tá vendo? Nenhum dos tamanhos, infantil, adulto, não é assim. Isso aí tem uma entrada, tá? E lá em cima, olha, também tem uma quedinha. Então, nem adianta tentar alinhar com o canto do tecido, com a borda, vai estar errado. Ele vai ficar assim, olha, meio caído mesmo, tá? É normal. No tamanho 40 em diante, quando você dobrar o tecido, é fácil. É só você posicionar essas duas quinas aqui, olha, certinha com a borda do tecido. E depois você já pode até alfinetar. Eu vou só subir mais um pouquinho aqui, porque como eu dobrei pouco tecido, não tá cabendo aqui. Agora sim. Agora eu vou alfinetar aqui. Eu também poderia ensinar como alinhar os moldes sempre com o fio do tecido, mas eu já cheguei a falar isso em outras aulas, eu não queria prolongar muito essa, tá bom? Como o nosso molde já está com centímetro de costura, eu vou cortar rentinho, não preciso deixar nenhum espaço além desse. E como esse molde ele já inclui frente e costas, depois que você terminar de cortar, você vai ver que essas duas pontas elas não se encontram mesmo, elas não têm o mesmo formato, olha, cada um tem o seu tamanho, um fica mais para fora, é normal. Para cortar o cós é bem simples, você vai apenas dobrar o tecido, uma quantidade suficiente que caiba o seu molde, e vai colocar esse cantinho aqui, olha, da dobra, bem onde está escrito dobra do molde, tá? Dessa forma aqui. Ah, uma coisa importante é que nos tamanhos adulto do 40 em diante, você vai precisar cortar assim 2 vezes, com ele dobrado desse jeito aqui. E nos tamanhos infantil e adulto até o 38, você corta uma vez só. Novamente, como eu já falei pra vocês, embora o meu tamanho seja 38, o meu tecido já tinha sido cortado, então eu tenho um pedaço menor que o normal aqui, aí eu vou ter que cortar ele 2 vezes também, só que eu vou cortar ele virado pra baixo. Agora, voltando a falar do tamanho adulto, 40 em diante, depois que você já tiver os seus 2 pedaços, né? Você vai juntar apenas um dos lados, tá? Alfineta, igual eu fiz aqui, olha, com um dos lados só. E daqui a pouco a gente vai costurar só um dos lados, o outro deixa aberto.
E nos demais tamanhos, não precisa juntar nada, pode deixar do jeitinho que cortou, deixa, tá? Não mexe mais em nada. Como eu havia falado para vocês na introdução dessas sequências de aulas, né, desse short, nessa videoaula eu fiz algo especial, né, fiz algo diferente, que foi cortar 2 tecidos e montar 2 shorts ao mesmo tempo com o mesmo molde. Então aqui eu vou mostrar como que eu cortei com esse outro tecido aqui. Esse tecido, ele tá inteiro. Então, se você não conseguiu entender alguma coisa no corte que eu acabei de fazer, por estar um tecido cortado, um tecido incompleto, né? Você viu que eu tive que fazer alguns ajustes ali, que não eram planejados para aquele tamanho. Agora você vai tirar todas as suas dúvidas, tá? Agora eu vou cortar com o tecido inteiro. E aí, se você tiver ficado com alguma dúvida, né? Você que está fazendo tamanho adulto, 38 para baixo, você pode tirar essa dúvida agora, ok? Achei interessante fazer com esses 2 tecidos diferentes. Primeiro que o cós, ele vai ter acabamentos diferentes também. Eu vou ensinar 2 formas diferentes de fazer esse acabamento no cós. Também tive a oportunidade de ensinar a fazer o acabamento na barra de 2 formas diferentes. E agora você já pode passar para o vídeo da costura. Se você tiver alguma dúvida ainda, você pode deixar nos comentários que eu vou te responder. E se você gostou, não esquece de deixar aquele joinha, tá bom? Se inscreva no canal e compartilhe com as suas amigas. Até mais!